Boa tarde a todos. Meu nome é Moisés Bendahan, eu sou o presidente do Instituto Nacional Brasileiro, até eu me confundo, de Consumidores e Titulares de Dados, dando continuidade aos eventos que a gente vem fazendo com as agências reguladoras do país. Já fizemos com a Anatel, que é telecomunicações, fizemos com a ANEEL, de energia elétrica, e hoje vamos fazer com a ANP, que é petróleo, combustíveis e derivados. São assuntos bastante interessantes, postos, gasolinas, preços, gás, enfim, vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Temos a participação do superintendente de fiscalização, doutor Francisco, temos a deputada Gisela, que nos honra com a presença, e além de ser nossa representante no Mato Grosso, é a deputada que é realmente o que a gente chama de defesa do consumidor, nata, pelo menos para mim. Temos o nosso Arquimedes, que é nosso representante na Bahia, Arquimedes Júnior, o qual é filho do dono de doutor Arquimedes, que todo mundo gosta muito no nosso meio, e temos a doutora Milena, que também faz parte da superintendência de abastecimento da ANP. Então, eu não vou também tomar muito tempo, e vou passar diretamente, por uma questão também de agenda, para a deputada Gisela Simona, porque ela pode ter a qualquer momento que sair por causa da ordem do dia na Câmara. Então, doutora Gisela, muito obrigada, deputada, a gente já foi colega, então já não sei nem que eu chame, né? Mas muito obrigado por aceitar, Gisela, participar aqui com a gente. É uma honra ter você como deputada, como ex-colega e deputada, e passo para você a palavra, por favor. Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a você, Moisés, pela oportunidade de estar aqui conversando com esse público sobre um tema tão relevante, né, e que impacta tanto na vida e no bolso dos consumidores brasileiros. Né? Como sou a primeira a falar aí, quero muito deixar claro aqui que nós estamos, né, obviamente, diante de uma relação de consumo, graças àquilo que dispõe o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, quando ela vem colocando que é consumidor, né, aquele que adquire um produto ou contrata um serviço na condição de destinatário final. Mas aqui quero fazer um adendo, né, porque nós sabemos aí que muitos que estão nessa cadeia de consumo, muitas vezes usam do combustível, por exemplo, até para ganhar dinheiro, mas por conta da vulnerabilidade, né, todos são considerados consumidores, né? Estou aqui já colocando aí o entendimento, né, principal que nós temos, é exatamente que você, né, que adquire aí o combustível, né, ou outros produtos aí regulados pela ANP, né, estão, regra geral, numa condição de consumidor, desde que seja para uso próprio ou numa situação de não revenda desse produto final. Então, isso é importante, né? E quero deixar aí o registro, inclusive algumas falas muito no sentido, até para que a ANP depois possa esclarecer melhor. Eu, embora hoje esteja na condição de deputada federal, eu tenho toda a minha vida pública aí dedicada à defesa do consumidor, junto ao PROCON, atendendo ali no balcão, né? E nos últimos anos, algo que tem perturbado bastante com essas mudanças da forma de precificação do combustível no Brasil, tudo isso tem tirado o sono, né, dos dirigentes, dos técnicos de PROCONs, porque a todo momento nós somos cobrados aí nessa questão da fiscalização, porque a mudança de preço, ela acontece muito rápido, né? E a prática abusiva mais comum que nós temos é que quando se anuncia, né, aqui em Brasília, um aumento de preço, imediatamente na bomba nós temos esse aumento, mesmo sem ter aí a mudança do combustível que está na revenda, né? E quando, na verdade, nós falamos em redução eventual do preço por conta de redução de impostos, por exemplo, nós não temos essa redução, às vezes, chegando lá na bomba, mas se chega, mas não chega com a velocidade que chega quando é aumento, né? Então, aqui já começando a enumerar as maiores práticas abusivas aí, que a gente verifica, né? Que é o aumento do preço sem justa causa, ou seja, uma revenda de combustível, né?
eu comercializo, então eu tenho um anúncio de um aumento e eu já altero esse preço. Os PROCONs, de maneira geral, no país, nós temos considerado isso como uma prática abusiva, visto que na verdade, aquele carregamento de combustível que está ali ainda foi comprado num preço menor, então ele não teria uma justa causa imediata para aumentar esse preço, né? Então, esse é um dos pontos aí que hoje tem sido os maiores processos, até em termos de aplicação de sanção dos PROCONs de todo o país, é essa questão do aumento sem justa causa do preço do combustível, né? E, por outro lado, nós sabemos que o tempo também foi exigindo dos PROCONs que essa análise do preço, ela não aconteça só em quem comercializa, mas também nos distribuidores dos combustíveis, né? E aí vejam que essa distribuição, né, como é que se faz na prática, né? A gente tem requisitado notas fiscais de compra dos combustíveis e o preço, né, e notas fiscais de venda para o consumidor final, para que a gente possa avaliar essa questão do quanto se comprou para aquilo que se vendeu, isso seja na data da fiscalização, como 3 meses antes dessa data, que é uma forma da gente ver o preço praticado numa sequência mais histórica e não só imediatamente, né, aquela abordagem. E algo que já fica aqui um questionamento, porque vejam que enquanto PROCONs de todo o país, nós temos aí o PROCON, nós brincamos assim, que a gente fiscaliza de alfinete a foguete, né, porque ali tudo que chega, né, nós falamos até que é um pronto-socorro da cidadania, porque acontece algo com o consumidor, ele vai ao PROCON reclamar, né, a energia elétrica, é a água, é o plano de saúde, é a telefonia, enfim, é a compra, o golpe que ele sofreu pela internet e também é combustível. E nós temos um órgão no Brasil, uma agência reguladora como a ANP, que está responsável aí para uma fiscalização mais direta da questão do combustível. Mas, até onde a gente tem conhecimento, e é importante que a ANP esclareça, nós temos pouquíssimos núcleos de fiscalização da ANP, né? O que, ao meu ver, né, é prejudicial para o mercado de combustível como um todo no nosso país. Então, seria muito importante que a ANP pudesse deixar claro para a gente nessa apresentação um pouco desse quantitativo de fiscais que a ANP tem disponíveis, né? Eu sei que a ANP, na medida do possível, tem feito, inclusive, cooperações com PROCONs também para a sua atuação, né, na fiscalização, né? Mas isso muito voltado para a questão da qualidade do combustível. E aí é importante, a gente sabe que nós temos resoluções da ANP que vem permitindo alguns testes de qualidade, de quantidade, né, do combustível, mas hoje as fraudes, infelizmente, elas estão muito sofisticadas também, né, onde você arma e desarma as bombas para poderem aí fazer aí esse abastecimento ao consumidor, em que dificulta também para os órgãos fiscalizadores, né? Então, a gente verifica que há uma necessidade hoje, não só de aumento desse corporativo da ANP, mas a gente verifica também que essa necessidade da ANP também multiplicar o seu conhecimento com os órgãos de defesa do consumidor também é algo que é muito importante para esse trabalho ser mais eficiente na ponta, né? E com relação aos preços, que também quero aqui compartilhar o que tem o conhecimento e que a ANP possa nos esclarecer, mas a referência de preços que a gente tem, a grande maioria dos PROCONs tem, é a própria lista divulgada pela ANP. Só que, na prática, nós temos conhecimento que essa lista, primeiro, que é um preço médio, né, não é o preço real praticado, e mesmo assim é um preço que é informado pelas próprias empresas que revendem, né? Não é um preço que a ANP coleta. Então, essa informação é importante que seja confirmada no sentido de que existe, sim, muitas vezes, disparidade do preço que está anunciado pela ANP daqueles que nós estamos constatando lá na prática. Então, Mato Grosso, por exemplo, assim como muitos estados da federação, nós sabemos que hoje tem um aplicativo em Mato Grosso, chama Nota MT, que é um aplicativo onde o consumidor ele exige a nota fiscal. Então, na verdade, a Secretaria Estadual de Fazenda, ela tem aí em tempo real, ela tem o preço que está sendo praticado, né? Não só do combustível, mas de todos os produtos de maneira geral. Então, hoje, no caso lá em Mato Grosso, do PROCON Mato Grosso, a gente tem
por exemplo, uma cooperação com a Secretaria de Fazenda, em que, em tempo real, a gente consegue saber o preço que está sendo praticado aí pelos postos de combustíveis, né, desde que o consumidor exija a nota fiscal. Então, todas as entrevistas, as palestras que a gente tem concedido, a gente tem sempre muito solicitado, né, que o consumidor, ele exija a nota fiscal, que é uma forma que nós temos de monitoramento desse preço, e o que a gente entende também que pode isso evitar também com que a gente tenha adulteração desse combustível, porque haveria um controle mais efetivo da quantidade daquilo que realmente é combustível naquela bomba, do que entra e do que sai, né? Então, é importante que a ANP também, de alguma forma, esclareça se esse é o caminho mais correto também, para que a gente oriente o cidadão na ponta de como que, ainda que de forma indireta, nós podemos aperfeiçoar essa questão da qualidade e da quantidade de combustível que está aí no mercado de consumo como um todo. Né? É importante também, nessa questão da ANP, né? Eu, como hoje estou aqui na condição de deputada federal, né? Nós sabemos aí, e seria importante ter esse compartilhamento com a ANP, que trata especificamente da questão aí de combustível, por exemplo, que a gente possa ter, né, essas parcerias no sentido de fazer, muitas vezes, constar em diploma legal normativos que a ANP já tem, mas que muitas vezes há uma incidência maior de descumprimento, né, seja por parte dos postos de combustíveis, né? Então, aqui, Moisés, quero me oferecer, né, ao Instituto para fazer essa ponte, né, no sentido que, caso a gente tenha, né, seja por parte da ANP, seja por parte dos colegas que vão se apresentar aqui, propostas legislativas que sejam importantes para corrigir lacunas no mercado hoje, nesse setor de combustível, que nós estamos aqui à disposição para poder fazer essa proposição legislativa, né, no sentido que a gente tenha avanços no setor. Né? E vejam que é importante falar aqui, embora nós tenhamos aí a questão da fiscalização dos combustíveis como tema, né? Eu não sei se vai se entrar na questão do gás de cozinha, né? Por exemplo, mas nós temos uma situação aqui em Mato Grosso, por exemplo, muito claro, eu acho que isso acontece em todos os lares brasileiros, que a gente pede o gás geralmente quando você já está com ele no meio do almoço, no meio do jantar, né? E isso é sempre correndo e o consumidor acaba não tendo nota fiscal desse produto. Isso tem dificultado muito para a gente aqui ter um monitoramento desse preço. Não, nós sabemos que não tem tabelamento de preço, que é livre, mas assim como no combustível, a gente verifica quase que uma combinação de preços, né? Mas há também uma diferença muito grande, né? A gente tem feito uma campanha aqui de que preço de gás não é tabelado e que é importante o consumidor fazer pesquisa de preço. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Mato Grosso, numa pesquisa que o Procon Mato Grosso fez no final de agosto, nós temos gás de R$ 80 variando a R$ 160. E isso, assim, não estou dizendo que agregado a, muitas vezes, a tarifas de frete só ou algo nesse sentido. Às vezes, na mesma cidade, nós temos uma variação de R$ 70 de um lugar para outro. Então, é uma desproporção muito grande, né? E agora se parte para um segundo passo, que é além da pesquisa, de você exatamente entender a justa causa na formação desse preço. Porque, às vezes, é isso, você tem no município, que é ao lado da capital, que está 80, todo mundo vendendo a R$ 160, e você não entende muito o porquê. Né? Então, muito importante nessa questão de nós aí garantirmos a questão do livre mercado, da livre iniciativa, de cada fornecedor poder, pela concorrência, formar o seu preço, mas, ao mesmo tempo, por se tratar de um produto que é essencial para o consumidor e impacta tanto no bolso, na economia brasileira como um todo, que minimamente a gente tem aí orientações de um órgão fiscalizador como a ANP, né, de como fazer aí para que a gente tenha um mínimo de segurança, seja no preço, seja na qualidade desses produtos. Né? Então, era essa aí a minha contribuição nesse primeiro momento.
vou tentar acompanhar um pouco mais com vocês aqui, né, para que a gente possa fazer o bom debate, né, mas me colocando principalmente aí à disposição para que a gente possa fazer essa melhora, né, também no campo legislativo daquilo que a gente pode aperfeiçoar na fiscalização dos combustíveis em todo o Brasil. Gisela, obrigado. Você falou uma coisa agora que eu me lembrei, e você vai se lembrar também, acho que todos aqui vão se lembrar, da nota fiscal dos combustíveis dos postos, que me remeteu à greve dos caminhoneiros, né? Quando teve aquele problema de combustível e aquela adição do diesel, né? do diesel, como é que era o nome do outro diesel? Biodiesel. Né? E aí tem aquele problema também de alíquota de ICMS, porque biodiesel aquilo ali foi uma confusão total, né? Então, como agora, né? Quando a gente teve o início desse ano de 2023, que nós tivemos aí a desoneração dos impostos e depois a volta gradativa dos impostos nos combustíveis, isso foi algo que mexeu muito com as ações do PROCON, muita gente cobrando fiscalização, mas a gente tinha essa alteração muito constante do preço do combustível, né? E algo que passou aqui pela Câmara na semana passada, que logo vai aí, porque as coisas aqui acontecem e daqui a pouco cai a ficha, né? Passou, eu votei contra, mas infelizmente passou. Nós tivemos aí na verdade, a compensação dos estados com relação ao ICMS, quando teve a desoneração dos combustíveis, e lá passou um artigo em que vem liberando o ICMS do combustível de novo nos estados. Então, aquilo que estava meio que tabelado em termos de ICMS, né, nós tínhamos aí redução em vários municípios, agora vai ficar livre para os estados poderem mexer aí na questão do ICMS dos combustíveis. Então, isso vai ser um outro impacto que vai acabar, aí, infelizmente, acontecendo, e que a gente sabe que quando tem um impacto não infelizmente, para reduzir, é sempre para aumentar, e vai acabar onerando o bolso do consumidor. Exato. E o consumidor, ele é parte dessa pesquisa, né, o consumidor ele tem que se meter nisso mesmo, né? Nós vamos agora apresentar o doutor Francisco, o superintendente de fiscalização da ANP. Você já deixou ele já com várias perguntas, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente saber que o consumidor sempre tem que estar atento a isso e denunciar, né, aos órgãos de fiscalização, inclusive a ANP, né, para poder a gente ter porque quando o consumidor não pega uma nota, né, Gisela, ele está jogando o direito dele fora. Né, literalmente, né, jogando dinheiro fora, né, direitos totais dele fora. Então, no gás, no combustível, né, então a gente tem que... Isso também cabe a nós, que somos aqui entidade de defesa do consumidor, para que a gente tente fazer um tipo de educação aos consumidores para que eles, sim, peçam, né, as notas fiscais. Né? Eu vou chamar, então, agora aqui, Gisela, mais uma vez, obrigado, e espero que você continue aqui o quanto você puder, né? E eu vou chamar o doutor Francisco. A todos do IBCTD pela iniciativa. Muito obrigado, Gisela. Doutor Francisco,